Exatamente às 6h47 da gélida manhã de 3 de dezembro, a monarquia britânica quebrou suas próprias regras fundamentais de relações públicas e comunicação institucional. O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado que, na prática, desmantelou um reinado, destruiu um projeto de reabilitação cuidadosamente construído ao longo de 20 anos e separou uma rainha consorte da família real. Comunicados do Palácio com peso constitucional significativo não costumam chegar antes do amanhecer. Tradicionalmente são divulgados no meio da manhã, após os diretores de comunicação terem meticulosamente refinado a linguagem, garantindo que cada sílaba seja suavizada por uma elegância diplomática e um vago respeito mútuo. Este comunicado, porém, chegou antes mesmo de a nação acordar e possuía a fria e precisa precisão de uma execução judicial. Anunciava que o rei Charles III havia solicitado formalmente uma ação parlamentar imediata em relação aos títulos, honrarias e status constitucional de Camilla Parker Bowles. A utilização de seu nome de solteira em um documento oficial do Palácio distribuído globalmente foi o primeiro sinal inconfundível de uma ruptura interna catastrófica. No mundo altamente calibrado e hipervigilante das comunicações da realeza, ninguém digita um nome pré-marital por acidente. Foi uma despromoção linguística deliberada e brutal. A mensagem subjacente ao texto era absoluta. A instituição da monarquia já havia deixado de reconhecê-la como uma de suas integrantes. A declaração não citou diferenças irreconciliáveis, nem a ficção branda de uma separação amigável. Citou explicitamente a descoberta de graves irregularidades financeiras e de enormes contas offshore não declaradas, declarando inequivocamente que sua permanência como rainha consorte era fundamentalmente insustentável e, portanto, imediatamente encerrada. Não se tratava de uma separação conjugal. Era uma amputação institucional executada à vista de todos. O momento escolhido indicava uma corrida desesperada. O palácio não estava gerenciando um ciclo de notícias. Estava se antecipando a uma explosão incontrolável. Precisava estabelecer a narrativa em seus próprios termos implacáveis, antes que jornalistas investigativos pudessem publicar as descobertas. A velocidade sem precedentes deste ataque institucional é o elemento mais impressionante de toda a crise. A vasta e antiga máquina da monarquia britânica é constitucionalmente projetada para funcionar com uma lentidão glacial e agonizante. Historicamente, escândalos institucionais levam meses, se não anos, para serem processados. Uma irregularidade vem à tona. Auditores compilam relatórios densos. Equipes jurídicas de elite debatem precedentes. Constitucionais e estrategistas de comunicação passam trimestres inteiros construindo uma narrativa que permita à instituição sobreviver às consequências. Quando o público é informado, a crise já foi implacavelmente minimizada para se tornar algo palatável. Esse protocolo foi completamente abandonado aqui. Exatamente 5 dias se passaram entre o rei Charles tomar conhecimento da totalidade horrível da fraude financeira e uma mulher perder os títulos supremos pelos quais havia lutado durante 3 décadas. Nessas 120 horas hiperaceleradas, o Palácio convocou uma sessão de emergência sem precedentes do Conselho Privado, elaborou legislação de emergência da noite para o dia, aprovou-a rapidamente no Parlamento e fez com que o rei assinasse a destruição definitiva do legado de sua própria esposa. Essa rapidez comprova 2 coisas. As evidências documentais eram absolutamente esmagadoras, e um terror profundo e sistêmico se sobrepôs a qualquer instinto institucional de autopreservação. Para compreender como uma rainha consorte reinante foi deposta em 5 dias, é preciso examinar o catalisador burocrático incrivelmente corriqueiro que iniciou sua queda. Não começou com um vazamento sensacional, uma disputa acirrada ou uma operação secreta. Começou com uma contabilidade rotineira e excepcionalmente tediosa. Em maio de 2025, após anos de crescente pressão pública em relação à desigualdade de riqueza e ao uso da subvenção soberana, o Parlamento britânico aprovou uma legislação modernizada que exigia maior transparência financeira para todos os membros seniores da família real que recebiam financiamento público. A legislação não era direcionada a nenhum indivíduo específico. Era vista como uma medida administrativa padrão e modernizadora, o tipo de reforma progressista que os governos defendem para demonstrar responsabilidade.
Como a legislação parecia inofensiva à primeira vista, ninguém na família real se opôs formalmente. Presumiram que seria um mero exercício processual. A prestígio da empresa de auditoria independente. Reynolds Partners foi contratada para realizar as abrangentes revisões financeiras a partir de setembro. Começaram sistematicamente pelo topo da hierarquia, examinando o portfólio incrivelmente complexo do rei antes de passarem para o gabinete da rainha consorte. A auditoria das finanças de Camilla era universalmente considerada a tarefa mais simples e direta de toda a operação. Seu perfil consistia em uma mesada estabelecida, proveniente do Ducado de Lancaster, algum patrimônio pessoal documentado, originário de seu acordo matrimonial anterior e despesas operacionais domésticas padrão e altamente categorizadas. Ninguém esperava encontrar anomalias. No entanto, a auditoria forense depende da identificação de discrepâncias menores e aparentemente insignificantes. Em outubro, uma auditora sênior chamada Sarah Mitchell estava revisando metodicamente as autorizações de pagamento quando identificou um padrão bastante peculiar. Um pagamento mensal recorrente de exatamente 5.000 libras estava sendo transferido das contas de Camilla para uma empresa de gestão financeira com sede em Luxemburgo. No âmbito da riqueza da realeza, 5.000 libras é uma quantia notavelmente insignificante. É um erro de arredondamento. Essa insignificância é precisamente o motivo pelo qual o pagamento passou despercebido pelo escrutínio interno do palácio durante anos. Mas para auditor forense, e um pequeno pagamento internacional recorrente, sem classificação, é um enorme sinal de alerta. Mitchell solicitou ao gabinete da rainha consorte a documentação padrão para explicar a finalidade comercial dessas transferências. As respostas que recebeu da equipe de Camilla foram suspeitamente vagas, fazendo referência a serviços de consultoria em gestão de propriedades. Não foram fornecidas faturas específicas nem contratos formais, detalhando o escopo do trabalho, nem propriedades específicas que necessitassem de gestão em Luxemburgo. No setor de conformidade financeira, uma resposta vaga a uma pergunta específica equivale a um sinal de alerta. Mitchell, seguindo rigorosamente os protocolos internacionais de auditoria, intensificou a investigação e solicitou comunicação direta com a empresa luxemburguesa. A descoberta subsequente destruiu a ilusão de finanças reais rotineiras. A empresa em Luxemburgo não administrava propriedades, bens ou funcionários. Não operava nenhum tipo de negócio legítimo. Era uma empresa de fachada clássica, digna de livro didático. Uma empresa de fachada existe exclusivamente no papel. Não possui escritórios físicos, funcionários ou operações reais. Seu único propósito é atuar como uma camada intermediária deliberadamente opaca, projetada para obscurecer a conexão entre a origem dos fundos e seu destino final. O dinheiro entra na empresa de fachada e sai dela lavando na prática o rastro das transações. Essa entidade específica em Luxemburgo existia com um propósito distinto: receber fundos de diversas fontes globais, altamente obscuras, e canalizá-los para uma constelação de contas bancárias privadas em nome de Camilla, em várias jurisdições internacionais. A investigação desmoronou completamente quando a Reynolds Partners descobriu que a empresa de fachada em Luxemburgo era legalmente propriedade e operada por outra entidade corporativa obscura, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas e um notório paraíso fiscal global. Uma pessoa não adquire acidentalmente uma estrutura financeira offshore complexa que abrange 3 países. Tal arquitetura exige intenção deliberada, capital significativo e os serviços especializados de profissionais de elite em ocultação de patrimônio. É uma estrutura projetada explicitamente para tornar a atividade financeira impossível de ser rastreada pelas autoridades fiscais nacionais ou comitês de supervisão institucional. Mitchell imediatamente reportou as descobertas aos sócios senhores de sua firma, que ignoraram os canais padrão e levaram a descoberta diretamente aos mais altos escalões da segurança do palácio e da assessoria jurídica. Contadores forenses de elite foram discretamente incorporados ao caso e o escopo da investigação expandiu-se exponencialmente. A discrepância inicial de 5.000 libras transformou-se em um vasto império offshore multimilionário. Os investigadores descobriram 3 contas bancárias completamente separadas
e de grande porte em bancos privados em Genebra e Zurique. Essas contas suíças haviam sido abertas entre 2003 e 2005, contendo um saldo combinado, não declarado de aproximadamente 3 milhões de libras, em investigações financeiras forenses. As datas, muitas vezes fornecem evidências mais devastadoras do que os próprios valores monetários. O príncipe Charles e Camilla casaram-se numa cerimônia civil altamente vigiada no Windsor Guildhall em abril de 2005. As contas suíças foram abertas metodicamente no período que antecedeu o casamento e nos meses imediatamente seguintes. Os históricos de transações associados a essas contas revelaram depósitos regulares e substanciais, provenientes de uma vasta gama de fontes. Alguns fundos eram de origem britânica, enquanto outros foram encaminhados por meio de complexos canais internacionais, que tornavam o rastreamento do remetente inicial incrivelmente trabalhoso. Curiosamente, os registros de saque dessas contas estavam quase totalmente vazios. O dinheiro entrava e permanecia estático. Esse padrão indicava que as contas não estavam sendo usadas para manutenção do estilo de vida, compras de luxo ou despesas diárias. Elas foram concebidas como cofres de armazenamento altamente seguros construídos para acumular riqueza em absoluto sigilo. A investigação revelou então um quarto nó financeiro. Ainda mais alarmante, uma conta enorme nas Ilhas Cayman, aberta em 2007 com mais de 4 milhões de libras. Os depósitos nessa conta específica no Caribe provinham predominantemente de fontes britânicas, passando por contas intermediárias que ocultavam deliberadamente sua origem. No entanto, o detalhe mais fatal de todo o relatório forense, o detalhe que transformou uma falha de conformidade embaraçosa em uma crise institucional existencial, foi a natureza contínua da atividade. Os depósitos nessas contas offshore não cessaram na década de 2010. Continuaram implacavelmente durante todo o seu período como Duquesa da Cornualha, durante a transição de poder após a morte da Rainha Elizabeth II e até 2024. Não se tratava de uma herança empoeirada e esquecida de uma vida anterior. O dinheiro estava sendo movimentado ativa e agressivamente para essas contas secretas, enquanto ela exercia o cargo de Rainha Consorte do Reino Unido, usando a coroa e representando o Estado no cenário global. A arquitetura da rede financeira revelou um nível assustador de sofisticação. Os fundos chegavam a um ponto de coleta centralizado, eram filtrados por 2 empresas de fachada localizadas em paraísos fiscais e posteriormente distribuídos para jurisdições bancárias altamente sigilosas. Isso exigia uma gestão ativa e contínua. Os investigadores então se voltaram para a questão mais perigosa: quem exatamente financiava esse império offshore? Embora seja notoriamente difícil estabelecer relações contratuais diretas e inegáveis de troca de favores em casos de ocultação sofisticada de patrimônio, as evidências circunstanciais eram estarrecedoras. Uma parcela significativa dos fundos parecia ter origem em indivíduos ricos, com fortes ligações com o círculo social e financeiro do Príncipe Andrew. Vários desses doadores já haviam sido associados a figuras globais altamente controversas ou administravam empresas que estavam sob investigação de diversas autoridades europeias por irregularidades financeiras. Outros depósitos substanciais foram rastreados até entidades corporativas que operam em setores altamente regulamentados, onde uma conexão ou endosso discreto implícito da realeza valeria dezenas de milhões em valor de mercado. Os investigadores mapearam a cronologia dos depósitos em relação à agenda real oficial de Camilla. Um padrão devastador emergiu. Somas maciças de dinheiro offshore apareciam regularmente nas contas, poucas semanas após Camilla promover eventos exclusivos com a presença desses convidados ricos específicos, ou logo após ela defender publicamente uma causa beneficente que beneficiava indiretamente um setor específico. A ligação com o Príncipe Andrew representava o pior cenário possível para a monarquia. O dinheiro havia caído nas contas secretas de Camilla exatamente nos períodos históricos em que o Príncipe Andrew buscava desesperadamente grandes somas de dinheiro vivo para cobrir os custos exorbitantes de sua defesa legal e os milhões de libras esterlinas de um acordo extrajudicial após as consequências catastróficas de seu envolvimento com Jeffrey Epstein.
Embora os investigadores não tenham conseguido localizar imediatamente uma transferência bancária direta e nominal entre Camilla e Andrew, a sincronização cronológica entre as crises legais de Andrew e o influxo de fundos para os cofres offshore de Camilla ocorreu com muita frequência ao longo de muitos anos para ser descartada como mera coincidência. Os investigadores foram forçados a confrontar uma hipótese aterradora. Enquanto o Rei Charles e o Príncipe William distanciavam publicamente e dolorosamente a instituição da monarquia do Príncipe Andrew, exilando-o efetivamente da vida pública para proteger a integridade da coroa, uma operação completamente diferente ocorria nas sombras. Dinheiro fortemente ligado ao ecossistema financeiro tóxico do príncipe, em desgraça, fluía silenciosamente pelas contas offshore da mulher que estava ao lado do rei. A implicação era que Camilla operava como um canal financeiro secreto, utilizando sua posição inabalável para proteger fundos ilícitos. Quando a investigação ultrapassou o limite da mera não conformidade administrativa e entrou no âmbito da potencial conspiração criminosa e lavagem de dinheiro, os funcionários do palácio reconheceram que a situação não podia mais ser gerida por contabilistas. Levaram a princesa Anne para a sala de reuniões, segura em meados de novembro. Anne é o último recurso da instituição. Ela não tem interesse em dramas palacianos. Recusa-se a vazar informações para jornalistas privilegiados e opera como uma dedicação implacável e fria à sobrevivência da coroa. Ela foi convocada para ler o dossiê explosivo e articular a realidade que todos os outros estavam aterrorizados demais para dizer em voz alta. Segundo pessoas presentes durante a reunião, altamente confidencial, a reação inicial da princesa Anne foi de profundo horror. No entanto, foi sua análise posterior que selou o destino de Camilla. Após examinar as complexas estruturas corporativas e o esquema de remessas offshore, Anne afirmou categoricamente que este não era um caso mera de dinheiro escondido ou esquecido. Ela declarou que se tratava de uma estrutura altamente elaborada e deliberada, concebida especificamente para ocultar atividades financeiras ilícitas em curso da família real, dos funcionários responsáveis pela conformidade no palácio e das autoridades fiscais internacionais. Esse nível de planejamento sofisticado, observou. Anne apontava diretamente para um indivíduo que tinha plena consciência de estar cometendo graves irregularidades. Essa distinção é crucial. Se os auditores tivessem simplesmente descoberto grandes saldos bancários domésticos não declarados resultantes de categorização imprecisa ou de uma contabilidade aristocrática deficiente, a crise teria sido superável. Teria resultado em um acordo financeiro discreto e humilhante com a Receita e Alfândega de Sua Majestade, um formulário de divulgação pública revisado e uma grande reprimenda interna. A rainha consorte teria sobrevivido. No entanto, a princesa Anne examinou exatamente os mesmos documentos e diagnosticou o elemento que os contadores não conseguem quantificar: a intenção maliciosa. O ocultamento deliberado, estruturado e de longo prazo altera o paradigma legal e constitucional. Apesar dessa constatação assustadora, a princesa Anne entrou inicialmente naquela sala de reuniões com o instinto de abafar o escândalo. Por 50 anos, sua principal função foi absorver danos e proteger a instituição a todo custo. Ela estava inclinada a administrar a crise, discretamente manter os detalhes explosivos inteiramente dentro da família e evitar um colapso constitucional que prejudicaria gravemente o reinado de seu irmão. No entanto, sua perspectiva mudou drasticamente quando descobriu um detalhe secundário profundamente oculto nos registros de auditoria. Enquanto os peritos contábeis estavam fascinados pelos milhões escondidos nas Ilhas Cayman e na Suíça, Anne concentrou sua atenção na cronologia da auditoria inicial. Sarah Mitchell havia enviado sua primeira consulta formal e rotineira por escrito sobre os pagamentos de 5.000 libras esterlinas para Luxemburgo no início de outubro. No meio do arquivo, Anne descobriu um conjunto de instruções financeiras urgentes e altamente confidenciais, emitidas diretamente do escritório particular de Camilla exatamente 11 dias após o recebimento da consulta inicial da auditora. Estas eram instruções explícitas exigindo a dissolução imediata da empresa de fachada luxemburguesa. As diretrizes também ordenavam o encerramento imediato das contas em Genebra e Zurique, a transferência rápida dos saldos restantes para destinos não rastreáveis
e um pedido urgente para que todos os registros bancários e comunicações associados fossem completamente destruídos como procedimento administrativo de rotina. Ninguém mais na sala havia relacionado aquelas duas datas específicas. Os advogados discutiam sobre obrigações de divulgação e os contadores rastreavam transferências bancárias. A princesa Anne olhou para o relógio e entendeu imediatamente o que tinha em mãos. Camila não estava se preparando para confessar. Ela estava ativamente tentando destruir as provas. Ela estava ordenando a dissolução de empresas de fachada internacionais e a destruição de registros financeiros, enquanto uma auditoria oficial exigida pelo parlamento britânico estava em andamento. Se a tentativa desesperada de Camila de encobrir a situação que durou 11 dias tivesse sido permitida à entidade luxemburguesa, teria desaparecido. Os saldos suíços teriam evaporado e o rastro da auditoria teria se perdido para sempre. Os auditores teriam escrito uma nota de rodapé inconclusiva sobre um fornecedor não verificado. Camila teria feito uma declaração modesta e cuidadosamente elaborada, pedindo desculpas pela má gestão dos registros, e teria permanecido rainha consort até sua morte. O público jamais teria sabido. A princesa Anne sozinha pôs fim ao encobrimento. Agindo com uma rapidez impressionante e utilizando a sua suprema autoridade institucional, fez uma série de telefonemas diretos naquela tarde. Ela sinalizou os pedidos de dissolução do casamento, congelou as contas offshore e suspendeu a destruição de documentos antes que qualquer uma das diretrizes de Camila pudesse ser executada. Anne fez isso antes de informar o rei Charles, antes que as equipes jurídicas tivessem redigido seus pareceres e antes que qualquer consenso familiar tivesse sido alcançado. Ela agiu primeiro para garantir a segurança do local do crime. Essa descoberta alterou fundamentalmente a lealdade da princesa Anne. Ela é constitucionalmente incapaz de acobertar alguém que está ativamente tentando se proteger às custas da integridade da coroa. O intervalo de 11 dias provou que o instinto inicial de Camila ao ser interrogada não foi a transparência, mas a destruição imediata de provas. Anne expôs o acobertamento e foi esse acobertamento que, em última análise, tirou a coroa da cabeça de Camila. O ocultamento deliberado elimina qualquer explicação inocente em potencial. É a prova definitiva de culpa. Em 25 de novembro, 3 dias antes de o rei Charles ser informado, o príncipe William foi convocado para uma reunião altamente sigilosa. O conselho jurídico do palácio explicou ao herdeiro aparente as estruturas offshore, os prazos, as ligações com Andrew e as implicações catastróficas, caso a história se tornasse pública antes que o palácio pudesse controlá-la. A preocupação imediata e primordial de William não era com sua madrasta, mas com o rei. Ele exigiu saber se havia alguma evidência que sugerisse que seu pai era cúmplice ou que havia deixado de declarar bens conhecidos. A investigação confirmou que Charles desconhecia completamente o império offshore. No entanto, William, moldado pelos devastadores desastres de relações públicas da década de 1990 e pela morte traumática e amplamente divulgada de sua mãe, a princesa Diana compreendeu que o público inevitavelmente suspeitaria do envolvimento do rei. O instinto de William em uma crise é absoluto. É inabalável antecipar-se aos danos ou ser destruído por eles. Ele imediatamente se aliou à princesa Anne. Essa ameaça precisava ser erradicada. Em 28 de novembro, o rei Charles finalmente teve acesso à totalidade da investigação. Assessores descreveram o encontro como o mais devastador de todo o seu reinado. Seus conselheiros colocaram a documentação sobre sua mesa, os extratos bancários, os registros de empresas de fachada e as datas que coincidiam perfeitamente com o casamento e os laços angustiantes com o círculo social do príncipe Andrew. A reação inicial de Charles foi de profunda e desesperada negação. Ele vasculhou freneticamente os documentos em busca de erros administrativos, procurando por qualquer versão possível da realidade em que sua esposa não tivesse mentido sistematicamente para ele por 2 décadas. A papelada não ofereceu nenhum consolo. A devastação emocional do rei foi absoluta. Ele havia passado 30 anos lutando contra o establishment britânico, a mídia e seus próprios filhos para garantir a posição de Camila. Ele havia apostado toda a sua credibilidade pública na reabilitação dela. Agora ele se deparava com provas irrefutáveis de que
Enquanto ele implorava a uma nação hostil que confiasse nela, ela escondia milhões em contas offshore e se aliava aos elementos mais tóxicos de sua família. Elle percebeu que havia defendido uma farsa. Naquela mesma noite, Charles confrontou Camilla em seu escritório particular em Clarence House. Dispensou toda a sua equipe, deixando apenas 2 oficiais da proteção real posicionados no corredor. Quando Camilla entrou, encontrou Charles sentado formalmente atrás de sua pesada escrivaninha, uma barreira física que sinalizava o fim da intimidade conjugal. Os documentos estavam espalhados à sua frente. Charles não gritou. Permaneceu devastadoramente silencioso, permitindo que ela examinasse as provas. A defesa inicial de Camilla foi uma negação previsível. Ela alegou que as contas eram dinheiro antigo da família anterior ao casamento que nunca precisou ser declarado. Charles silenciosamente apontou para as datas de depósito que se estendiam até 2024. À medida que suas negativas ruíam, ela se voltou para uma justificativa desesperada e fatal. Alegou que havia construído o império offshore para proteger a família. Afirmou que o príncipe Andrew a procurou anos atrás, afundado em dívidas judiciais, e que ela havia criado as contas para ajudá-lo secretamente, mantendo Charles deliberadamente no escuro para que ele não fosse forçado a escolher entre seu irmão e seu dever para com a coroa. Essa defesa selou sua ruína. Se estivesse dizendo a verdade, ela participava ativamente de uma operação de lavagem de dinheiro altamente ilegal, planejada, para ajudar um membro da realeza em desgraça a se esquivar da responsabilidade. Se estivesse mentindo, tentava atribuir seus próprios crimes financeiros ao maior pária da família para se salvar. Qualquer um dos cenários confirmava que ela havia se envolvido em uma fraude financeira massiva e mentido para o rei por 20 anos. Quando ela tentou minimizar o valor envolvido, Charles desferiu o golpe final. Ele a informou que a quantia monetária era irrelevante. O verdadeiro crime era o ocultamento, o engano e a responsabilidade institucional que ela havia criado. Isso não é um assunto de família, disse ele. Isso é responsabilidade institucional. O confronto durou 3 horas. Quando Camilla finalmente emergiu, estava arrasada. Os funcionários do palácio observavam a rainha consorte de 78 anos caminhar cambaleante pelo corredor com o rímel borrado completamente sozinha. Ninguém se ofereceu para ajudá-la, pois todos sabiam instintivamente que seu poder havia se dissipado. O rei Charles agiu com uma velocidade assustadora e sem precedentes. Naquela mesma noite, convocou seus advogados e seu secretário particular. Exigiu uma análise completa do mecanismo constitucional necessário para destituí-la de todos os títulos. Ordenou sua remoção física da Clarence House em 48 horas e exigiu a redação imediata da declaração pública. Quando o príncipe William chegou à meia-noite e sugeriu um processo um pouco mais lento e metódico para evitar chocar o público, Charles recusou. Afirmou que cada dia em que ela permanecia rainha consorte, enquanto eles detivessem esse conhecimento, era mais um dia em que a coroa estava ativamente mentindo para o público. A execução legal foi incrivelmente complexa. A cassação dos títulos de uma rainha consorte em exercício por má conduta financeira não tinha precedentes modernos. A abdicação de Eduardo Huffington foi voluntária. A cassação dos títulos de membros da realeza alemã durante a Primeira Guerra Mundial envolveu inimigos estrangeiros, não o cônjuge reinante. A equipe jurídica do palácio determinou que, como os títulos foram concedidos por meio de cartas patentes, um instrumento legal específico emitido pelo monarca, eles poderiam ser revogados por um instrumento semelhante, mas que isso exigiria todo o poder do Estado para garantir sua validade constitucional. Uma sessão de emergência do Conselho Privado foi convocada em 30 de novembro com apenas 2 dias de antecedência. Os advogados do palácio apresentaram provas estarrecedoras, as contas offshore, os laços com Andrew e a condenatória tentativa de encobrimento que durou 11 dias. Argumentaram que a manutenção do título destruía a confiança pública fundamental na integridade financeira da monarquia. O Conselho Privado concordou que era necessária uma ação parlamentar imediata. O governo britânico, informado em paralelo, reconheceu a ameaça existencial ao Estado. O primeiro-ministro e o líder da oposição colaboraram para apresentar uma legislação de emergência em 1º de dezembro. O projeto de lei era breve, implacável e altamente específico, autorizava a remoção imediata dos títulos de Rainha Consorte Duquesa da Cornualha
e todas as outras honrarias concedidas a Camilla Parker Bowles por ocasião de seu casamento, alegando graves irregularidades financeiras que prejudicaram fundamentalmente a coroa. O debate parlamentar foi curto e extremamente dividido. Enquanto alguns argumentavam que se tratava de um ato necessário de prestação de contas, outros o viam como uma demonstração aterradora da coroa, instrumentalizando o parlamento para executar uma traição interna pessoal. Mesmo assim, a legislação foi aprovada com ampla maioria no final do dia 2 de dezembro. A sanção real foi concedida imediatamente. O rei Charles assinou o documento que formalmente destituiu sua esposa de seus títulos, seu status e sua história. Observadores descreveram o ato como o dever constitucional mais angustiante que ele já havia cumprido homem, encerrando à força a narrativa que definiria sua vida com a própria caneta. Às 6h47 da manhã do dia 3 de dezembro, o comunicado foi divulgado ao mundo. Camilla, que lutara durante 30 anos para escapar da sombra da princesa Diana, que suportara décadas de ódio para finalmente usar a coroa na abadia de Westminster, foi reduzida a uma cidadã comum em exatamente 120 horas. Ela perdeu tudo, não apenas por possuir contas offshore secretas, mas porque quando a luz da responsabilização finalmente a alcançou, seu instinto imediato e fatal foi tentar apagá-la. Ela foi destruída pela tentativa de encobrimento, e a instituição da monarquia britânica, para sempre alterada pela eficiência implacável de seus instintos de sobrevivência, seguiu em frente sem ela.